podcast, do que for. Mas a gente está diante de um processo político. Pode ser, por exemplo, que o Moraes queira criar um embaraço, queira usar a entrevista dele, queira usar aquilo que fizerem da entrevista dele para dizer, olha, aqui eu teria de revogar a sua prisão e as suas cautelares porque elas são ilegais, mas por outro lado você descumpriu isso, aquilo, então volte para a prisão, volte para as cautelares anteriores. Acho que o Moraes está buscando um jeito de travar de novo o Bolsonaro. Como as cautelares e a prisão dele são ilegais, ele está tentando um jeito de legitimar novamente, prender de uma forma legal, vamos dizer, entre aspas, a prisão do Bolsonaro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes envia à PGR pedido de prisão preventiva e bloqueio de verbas de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República representação apresentada pelo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, e pela deputada Thalíria Petroni do PSOL, que pede a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro e o bloqueio de pagamentos de subsídios, cota e verbas parlamentares. A PGR tem 5 dias para se manifestar. No pedido, Moraes determina que o pedido seja analisado pelo Ministério Público e detalha as providências sugeridas pelos parlamentares. A iniciativa se baseia na acusação de que o deputado teria articulado, a partir do exterior, sanções dos Estados Unidos contra o próprio ministro do STF, autoridades e órgãos brasileiros, entre eles PGR e AGU, além de produtos nacionais exportados, o que, segundo a representação, configuraria afronta à ordem interna e tentativa de constrangimento a instituições do Estado brasileiro. A medida mais dura pedida é a decretação da prisão preventiva do parlamentar, sob o argumento de garantir a ordem pública e a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O texto sustenta que haveria permanência de manifestações golpistas e intensificação de atuação ilícita em território estrangeiro, circunstâncias que, na visão dos autores, recomendariam a custódia cautelar. Um total absurdo. E Moraes autoriza a participação de Bolsonaro em podcast. Cabe ao ex-presidente decidir se quer ou não dar entrevista. Entenda este caso. Bom, acabou de sair na imprensa que o Moraes permitiu que o Bolsonaro desse uma entrevista para um podcast. Esquisito, né? Pode ser uma armadilha? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e que deixem o seu joinha. Fechem o chat, deixem o joinha, porque com o joinha a gente consegue fazer o nosso conteúdo circular mais, né? Muitas vezes você não vai receber até o conteúdo porque o algoritmo faz algum tipo de alteração, de restrição, e se você deixa o joinha, você recebe, você faz com que ele entenda que o conteúdo é relevante e também distribui para mais gente. Bom, a notícia é essa, né? Foi feito um pedido, um podcast pediu para entrevistar o Bolsonaro, o Moraes deferiu e pediu que o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, se manifestasse, dissesse se tem ou não interesse na entrevista. Veja, isso é um troço esquisito. Eu já fiz muitos pedidos de entrevistas de pessoas que estavam presas, já fiz muito isso como advogado e, em geral, é o contrário que acontece, ou seja, quem se manifesta primeiro é a defesa antes que haja o deferimento. Ninguém vai deferir antes de ouvir a defesa. Vocês entendem? Então é um pouco estranha essa decisão e muitas vezes o indeferimento se dá seja porque a defesa não quer, seja porque o entrevistado não quer, seja porque o ambiente é difícil, hostil e assim por diante. E nesse caso parece que houve uma precipitação aqui do Moraes em deferir. E isso é esquisito, isso é estranho. E a gente precisa lembrar que hoje o Bolsonaro está sob restrições e cautelares e uma prisão ilegal. Porque, e confusa.
cautelares confusas. Mas vamos por partes. Por que ilegal? Porque ele, tanto as cautelares quanto a sua prisão foram determinadas em um inquérito no qual ele não foi denunciado pela PGR. Então, as suas cautelares foram deferidas e determinadas no inquérito, a sua prisão foi por descumprir as cautelares determinadas no inquérito e ele não foi denunciado no inquérito. Ou seja, se ele não foi denunciado, cai tudo por terra. É como se você, por exemplo, fosse obrigado a pagar uma dívida por uma condenação judicial em primeira instância e na segunda instância houvesse uma decisão favorável a você. Quer dizer, então você deixa de ter as obrigações determinadas pela primeira instância. Se você vence o processo na segunda instância, aquilo que tinha sido determinado na primeira cai por terra. Se você tem uma prisão em cautelares determinadas no inquérito e você não é denunciado posteriormente no inquérito, as cautelares e a sua prisão caem por terra e a sua prisão passa a ser, e as cautelares também, ilegais. Então hoje o Bolsonaro está ilegalmente preso. Hoje as suas cautelares são ilegalmente determinadas. E é muito esquisito que ao invés de revogar a prisão do Bolsonaro, já pedida pela defesa, ao invés de revogar as cautelares determinadas pelo Moraes, que o Moraes conceda a possibilidade dele dar uma entrevista. Quer dizer, a defesa está insistindo para ele ter a sua prisão e cautelares revogadas. Ele ignora isso tudo e dá um pedido para concessão de entrevista. Pode ser uma armadilha? Bom, um processo político como esse, tudo pode. Eu espero que não, mas eu desconfiaria. E por quê? Porque hoje, as cautelares impostas ao Bolsonaro fazem com que ele permitem que ele dê uma entrevista, mas responsabilizam a ele pelo que fizerem da entrevista que ele der. Vocês entenderam? Então, isso aconteceu, exatamente por isso que foi entendido que ele descumpriu as suas cautelares, porque ele se manifestou e usaram a manifestação dele, e foi entendido que milícias digitais estavam usando a manifestação dele, e etc, etc, etc. Quer dizer, ele pode dar entrevista, mas o que fizerem com a fala dele é responsabilidade dele, o que é algo também ilegal, porque ninguém, constitucionalmente falando, pode ser responsável por atos de terceiros. Claro, eu não posso ser o responsável pelo que fizerem com aquilo que eu falo, eu posso ser responsável pelo que eu falo. Então, a gente tem aqui uma situação em que as cautelares são ilegais, a prisão dele é ilegal, as cautelares são confusas, e no lugar do Moraes revogar as cautelares e as prisões ilegais ou esclarecer as cautelares para dizer que ele não vai ser responsável pelo que fizerem com a entrevista dele, vai lá o Moraes e concede a possibilidade dele dar uma entrevista? Bom, eu acho esquisito. Eu acho realmente esquisito, é estranho, não é típico do Moraes, e se eu fosse a defesa, eu insistiria para que as cautelares fossem revogadas, para que a prisão fosse revogada antes que ele desse um passo como esse. Não estou dizendo aqui que a armadilha, obviamente, é de quem pediu. Eu acho que quem pediu tem o direito de pedir. Pedir uma entrevista é um direito e um dever de um jornalista, de um podcast, do que for. Mas a gente está diante de um processo político. Pode ser, por exemplo, que o Moraes queira criar um embaraço, queira usar a entrevista dele, queira usar aquilo que fizerem da entrevista dele para dizer, olha, aqui eu teria de revogar a sua prisão e as suas cautelares porque elas são ilegais, mas, por outro lado, você descumpriu isso, aquilo, então volte para a prisão, volte para as cautelares anteriores. Acho que o Moraes está buscando um jeito de travar de novo o Bolsonaro. Como as cautelares e a prisão dele são ilegais, ele está tentando um jeito de legitimar novamente, prender de uma forma legal, vamos dizer, entre aspas, de legitimar e encontrando um jeito de legalizar, digamos assim, a prisão do Bolsonaro e as cautelares dele, que hoje estão no território da ilegalidade, porque ele não foi denunciado, como eu mencionei. O Moraes está em busca de fazer com que o seu desejo de manter o Bolsonaro preso seja atendido. É preciso cuidado. Bom, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a liberação de contatos por telefone com seus advogados. O pedido se justifica pelo fato de que os advogados estão em São Paulo e Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Eles alegam que a proibição de uso de telefone provoca prejuízos ao direito de defesa. Os advogados também pediram que o ministro analise a revogação das cautelares contra Bolsonaro, feitas em setembro, após denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro e outros 7 réus na ação penal da suposta trama do golpe foram condenados pela primeira turma do STF no início deste mês, com pena de 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente. A prisão domiciliar não se relaciona a essa ação. Uma eventual prisão decorrente da condenação na suposta trama golpista só deve ocorrer depois do esgotamento dos recursos da defesa, né, Piotr? Inclusive, o acórdão ali precisa ainda ser publicado, tem 60 dias para publicação, aí sim vai se abrir prazo para que as defesas apresentem os seus recursos e aí depois, então, efetivamente transitado em julgado a possível condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, esse pedido da defesa, eles querem falar por telefone com o seu cliente, Piotr, e não podem nesse momento. Precisam se dirigir a Brasília quando tem alguma questão pontual para conversar com o cliente. Paula, ele não pode, a defesa não pode falar com o cliente porque ele não poderia atender telefone. Aí eu tenho a defesa, essa denúncia a qual, por exemplo, estão ali, sim, esses sim denunciados, o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, o presidente Bolsonaro não está denunciado. Então, os advogados já entraram com esse pedido para remover as cautelares. Que, como você mencionou, a prisão que ele está agora domiciliar se refere a isso. Uma prisão preventiva sem nenhum sentido. O ministro não se manifesta. Como é que pode o ministro não se manifestar? O Gilmar Mendes disse outro dia que era para nós todos nos sentirmos, ou é para nós sentirmos orgulho do Supremo Tribunal Federal. Esse é o Supremo Tribunal Federal, por acaso, esse é exatamente o mesmo juiz que não analisou o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que ali determinava, e o entendimento era que o Clériston da Cunha, o Clesão, podia responder em casa, também com prisão domiciliar, para poder se tratar do problema de saúde. Não respondeu, o que aconteceu? Morreu custodiado pelo Estado. O Clériston da Cunha não volta mais. Agora nós temos um presidente da República, um ex-presidente da República, que nesse caso não foi denunciado e o ministro não se manifesta. Tudo é de estimação do Alexandre de Moraes. Sabe, nós estamos falando de direito penal, estamos falando de lei, de aplicação justa da lei, de razoabilidade. Não se manifesta, não responde. Nesse momento, eu queria dar um recado que, obviamente, os grandes advogados já sabem. Não adianta nada você ser um grande advogado, bem formado, cobrar caro, ser competente. Não adianta nada se você não tiver, por exemplo, num escritório que tem ali algum parente de ministro do Supremo. Porque parece que só esses escritórios têm alguma chance de fazer a coisa acontecer. E normalmente quando é questão pecuniária, né? Multa daqui, multa dali, né? Leniência que é derrubada, essas coisas todas. Aqui nós estamos falando de privação de liberdade. E o ministro não se manifesta. Agora os advogados estão pedindo para falar, obviamente, com o cliente. O escritório é de São Paulo. É uma ligação telefônica de uma prisão domiciliar preventiva que não deveria estar acontecendo, que já deveria ter sido revogado, mas nem para isso o ministro responde. Onde é que o Hugo Mota, onde é que o Davi Alcolumbre, que parece que é muito próximo do Alexandre de Moraes, acham que o Brasil está indo? Aí vem lá, a gente viu ontem, por exemplo, o ex-presidente da Câmara dizer, olha, estamos aqui porque a justiça tributária... Nada disso importa quando você tem um país assolado por injustiça. Este é o ponto, nós estamos tratando desse tema com frequência aqui. Lamentavelmente, outros veículos não o fazem, mas aí o problema é deles com o público, que vão ter que responder ou já respondem por isso. E aí vamos lá, ex-governadores dão entrevistas aqui, falam lá, ex-políticos, e aí? Nada, não vamos falar de anistia, não vamos falar de justiça realmente legal, porque não responder a pedido de advogado, você pode até negar. E tem que explicar por quê. Agora, não responder não vale. O último que não foi respondido foi o Clécio da Cunha e a gente viu o que aconteceu. E naquele caso não era nem dos advogados. Os advogados pediram a PGR se manifestou a pedido do juiz, obviamente. Nem isso foi ouvido, morreu na cadeia. Custodiado pelo Estado, coisa de ditadura. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar de uma entrevista para o podcast Café com Ferri. A decisão, no entanto, não garante a gravação. Cabe ao próprio Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, informar se tem interesse.
A defesa tem 5 dias para comunicar a posição ao Supremo. Se aceita, essa será a primeira entrevista de Bolsonaro desde a condenação pelo Supremo. Na rede social X, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou o autor do pedido da entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas, se meu pai topar participar disso, as pessoas verão, na verdade, um refém em cativeiro. Pior ainda, se for confirmado que Bolsonaro estará censurado e não poderá falar sobre o seu processo, fecho aspas, aí para a manifestação de Eduardo Bolsonaro na rede social. O convite, então, foi feito pelo investidor do mercado financeiro Rafael Ferri. Agora cabe a Jair Bolsonaro dizer, então, se aceita ou não essa entrevista, Silvio. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não deveria estar preso. Não deveria estar preso. Até porque a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, citado por você, Paula, exclui o presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso de forma cautelar por tempo demais, um absurdo, numa trama que começa, inclusive, com o líder do PT, Lindbergh Farias, que foi à justiça pedir que o presidente usasse uma tornozeleira, depois que ele ficasse numa prisão domiciliar, e tudo sempre é atendido, eles agem todos em conjunto para tirar o presidente Jair Bolsonaro de cena, claro, também durante o julgamento desse núcleo crucial, núcleo 1, no qual ele foi condenado a 27 anos de prisão. Eu concordo com o que o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu na Rede X. Ele não deveria aceitar, primeiro pelas condições de saúde que ele está. Quem o visitou recentemente narra que ele tem crises constantes de soluço, ele teve um problema recente, teve de ir ao hospital porque estava ali com vômito, queda de pressão, crise de soluço, precisa frequentemente de atendimento médico por causa de um atentado que sofreu à faca naquele 6 de setembro de 2018, quando ainda era candidato por um militante do PT que o esfaqueou, que tentou matá-lo. Pois bem, aliás, um caso, né, que diga-se, é importante sempre a gente dizer, lembrar, porque só a gente fala sobre isso, um caso muito mal explicado. Se tivesse metade do empenho para investigar aquele episódio do que teve, por exemplo, o caso Marielle, talvez o desfecho seria outro. Mas a seletividade, às vezes, acontece na polícia política brasileira. Então, Paula, para resumir, eu acho que ele não deveria aceitar. Acho que se ele quisesse dar alguma declaração, se manifestar de alguma forma, teriam inclusive outros canais para ele fazer isso, mas não. É puro interesse também de quem bate a porta para pedir. Não estou aqui dizendo que a pessoa não pode pedir a entrevista. Todo mundo é livre do ponto de vista de influencer, do ponto de vista de imprensa, todo mundo pode pedir. Mas acho também que há um certo interesse por trás disso. Será que ele vai poder falar sobre o processo que enfrenta, o julgamento que foi condenado, ele vai poder falar sobre esse assunto? Ou não? Ele está censurado, como disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Então eu acho que é tudo muito limitado. Ou será que tem alguém também tentando arrancar alguma declaração dele sobre quem ele apoiaria nas eleições de 2026? Aí a gente saberia quem são os verdadeiros interessados em determinadas conversas. Só rapidamente, você libera uma pessoa presa preventivamente, prisão domiciliar, que não deveria acontecer, para conceder uma entrevista a um podcast e não analisa o pedido dos advogados, não responde ao pedido dos advogados, visto que ele não está denunciado na razão que o fez ficar preso, ou seja, pela decisão do próprio Alexandre de Moraes, não responde ao pedido dos advogados. E tampouco também não libera os advogados de conversar por telefone com o seu cliente. Esse é o Estado democrático de direito. Essa foi a abolição violenta do Estado democrático de direito que falaram naquele julgamento que não tem absolutamente nada de lógica, né? Muito menos de direito. Pois é, Cauti, muita gente aqui no chat se manifestando, dizendo, olha, Bolsonaro não aceita a entrevista, pode ser uma armadilha, Bolsonaro não deve conceder essa entrevista a esse podcast Café com Ferri. Ele é do mercado financeiro, investidor, né? Não é jornalista. Não, ele é um cara bastante controverso do mercado financeiro, ficou envolvido na chamada bolha do alicate, né, com a Mundial, chegou a CVM condenou ele por uso de informação privilegiada, depois o TRF4 voltou para a primeira instância, depois acabou, se não me engano, prescrevendo a
a acusação de uso de informação privilegiada contra ele. Ele é um dos fundadores do Traders Club, né, essa empresa chamada TC, e agora decidiu virar podcaster, né, porque com juro a 15% fica difícil fazer negócios no mercado financeiro, provavelmente vai querer mudar de carreira. Mas o problema é que, além de ser uma pessoa controversa, o que fica aqui bastante peculiar é o fato de ele garantiu que não será ao vivo a entrevista. Mas o que isso significa para obter essa autorização do ministro Alexandre de Moraes? Mas o que significa isso? Que pegará a entrevista, depois vai passar por uma censura, vai passar por algum corte e depois ser divulgada? Qual que é o problema de não poder fazer uma entrevista ao vivo? Né? E, eventualmente, qual será a garantia que essa entrevista será divulgada na sua íntegra, por exemplo? E se o presidente Bolsonaro está proibido de falar nas redes sociais? Este podcast não vai na TV aberta, vai para as redes sociais também. Então pode nas redes sociais de terceiro? Então assim, está tudo errado. E por que ele pode e outros pedidos feitos por outros veículos para outros também envolvidos nesse processo foram rejeitados? Então assim, tá tudo muito estranho, tá muito esquisito, até esquisito o entrevistador, porque assim, não é jornalista de profissão, tem esse histórico, etc. E tá esquisito também a modalidade de como foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes conceder, aliás, que Bolsonaro possa conceder. Agora está ele ver se ele aceita ou não falar com Rafael Ferri. Pois é, porque tem algumas exigências em termos de sigilo, de determinações judiciais que ele não poderia tocar no assunto durante essa entrevista. Deixa eu ouvir a Ana para a gente fechar a rodada. Nada a acrescentar, Paula, apenas deixar uma pergunta para o Alexandre de Moraes, reafirmando se ele vai responder ao nosso questionamento para a entrevista com o Felipe Martins. Ele deu de ombros, ele falou não, se eu não me engano, para o Estadão, para a Folha, mas para a Revista Oeste ele não falou nem sim, nem não, nem talvez. Então aqui nós estamos mais uma vez perguntando, questionando, solicitando o ministro Alexandre de Moraes para uma entrevista com o Felipe Martins. Ele também pode colocar essas cautelares todas aí, não pode falar do processo, até porque o Felipe Martins é uma pessoa extremamente inteligente, bem conectada com Washington. Ele tem muito a falar sobre a política americana como um todo e nós gostaríamos de saber, né, fazer alguns questionamentos para uma entrevista normal. Né? Ele não respondeu até hoje, fica aqui mais uma vez a nossa solicitação.